Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Sou Josiel, sou aluno do segundo ano, do Rema aqui da UANA, né? E eu gostaria de falar um pouco, irmãos, sobre fé, né? Hoje, né, estamos tendo a matéria ministrando a palavra, né? E eu quero falar sobre fé. Irmãos, eu quero falar sobre fé porque a palavra da fé, ela mudou a minha vida. E tem mudado também a vida de muitas outras pessoas, né? Através do Ministério da Vida, através do Rema. E, irmãos, eu quero citar aqui umas passagens. Eu quero começar por Marcos, capítulo 11, versículo do 20 ao 24. Né? Que o contexto é quando Jesus vinha saindo de Betânia, né? Ele sentiu fome, foi até a figueira, viu uma figueira, né? Foi até ela, mas não achou frutos, né? Nessa figueira. Aí nisso ele falou com a figueira, a amaldiçoou, disse que ninguém mais comeria frutos dela. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. E Pedro, que lembrando-se, né, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre, né, a fé e destacar o versículo 22, onde Jesus fala aqui, para termos a fé em Deus, ou a fé do tipo de Deus. O que é, né, essa fé do tipo de Deus? Afinal, irmãos, existem mais de um tipo de fé, né? Primeiramente, eu quero falar da fé natural. Que a fé, né, literalmente, a fé natural é literalmente um desejo, né, uma convicção simples. Temos também a fé mental. A fé mental é quando se concorda com a palavra, né, mentalmente, né, aceita, é aquela pessoa que aceita fácil a palavra, mas apenas na mente, não é algo que desce para o coração, né? Portanto, não tem prática, sem fundamentos. E na palavra fala que uma fé sem prática é uma fé morta. Temos também o dom da fé, que é um dos dons do Espírito Santo, que são manifestações de fé controladas pelo Espírito. E temos também a fé do tipo de Deus, ou a fé do coração. E esta é a fé que salva, irmãos. É a fé criativa, né? Falam que a fé é divertida também, né? Irmãos, e esta fé, que é a fé do tipo de Deus, é a fé com que Deus criou, com que Deus formou tudo, formou o nosso universo e tudo que nele há, inclusive a nós, né? O ser humano, os seus filhos,
todos os animais. Ele creu e falou, irmãos. É a fé com que nós pegamos do sobrenatural e trazemos para o natural. Né? Com que as coisas que não existem passam a existir através dessa fé. E a fé, irmãos, como que a fé vem? A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus e meditar nela. Meditando, até que essa palavra que está ali na nossa mente, ela desce para o coração. Nesse momento, temos a fé do coração. E também, irmãos, eu queria citar aqui uma passagem de Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Onde fala o seguinte: que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, a única forma de agradarmos a Deus é com fé. Deus é um Deus presenteador, um Deus galardoador. Nós precisamos crer que Ele existe e Ele nos recompensará. Irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele criou o nosso universo, o nosso grandioso universo foi criado por Ele, crendo, falando, confessando. Eu queria citar aqui, irmãos, uma das criações, né? E falar alguns números a título de curiosidade, né? E é sobre a nossa estrela, que está no centro do nosso sistema solar, que é o Sol. Irmãos, o Sol tem um diâmetro de 1.392.700 quilômetros, enquanto que a Terra, né, o nosso lar, onde habitamos, tem 12.742 quilômetros de diâmetro. Ou seja, é bem menor, né? Irmãos, Deus fez tudo, irmãos, tão perfeito. A obra dele na criação, ele fez o sol do tamanho perfeito, a terra do tamanho perfeito, na distância perfeita. Ele colocou, né, o nosso planeta na distância certa do Sol, nem muito longe, nem muito perto, para que tenhamos, né, possamos usufruir dessa temperatura agradável que encontramos aqui, né. Mas eu queria falar rapidamente também sobre Josué, né, que foi uma passagem que chama muito a minha atenção. Josué, no capítulo 10, os versículos do 12 ao 14. Versículo 12. No dia em que o Senhor entregou aos amorreus, aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Josué falou com o sol. E o que ele falou? Olha, ele disse: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. Josué creu, irmãos, no coração e falou. Ele creu e declarou, falou com o sol e com a lua. E o que aconteceu? O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar.
O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Irmãos, isso aqui é algo tão grandioso, que isso tudo na velha aliança, irmãos. Olha o que esse homem fez. Na época que descreveram este acontecimento aqui, no livro de Josué, não se havia o entendimento que temos hoje em dia, né? E ele diz aqui que foi o Sol e a Lua que pararam, mas dá para se entender, né, pelos conhecimentos atuais, que foi a rotação da Terra que Josué parou com essa declaração. E é algo realmente incrível, irmãos, que podemos fazer crendo, né, com fé e declarando. Josué não fez uma coisa simples, ele simplesmente parou a rotação da Terra e sem dano nenhum, irmãos. E isso na velha aliança, quando o Espírito Santo não habitava dentro de nós ainda. E Jesus falou, né, que faríamos obras ainda maiores, né? Deus ainda não habitava, né, irmãos, dentro do homem. Irmãos, imagina agora que nós podemos fazer com tamanho poder, né, com Deus habitando dentro de nós, com o Criador de tudo isso dentro de nós. Irmãos, Ele nos deu autoridade no céu e na terra e debaixo da terra, irmãos, sobre tudo. Deus nos deu a autoridade. A autoridade sobre o tempo, sobre as condições está com o homem, é do homem essa autoridade. Jesus, né, nos concedeu, nos devolveu, na verdade, né, de novo essa autoridade que Adão havia entregue a Satanás. E Jesus deixa bem claro, irmãos, ele fala que absolutamente tudo é possível crer. Basta crer com o coração, né? Primeiramente escutar a palavra, meditar na palavra, até que ela caia para o coração e crer, irmão, porque tudo é possível. Tudo, é absolutamente tudo. Nós vemos aqui nessas passagens onde homens que ainda como Josué, na antiga aliança, já faziam coisas tão magníficas assim. Imagina agora o que nós podemos fazer. E é isso, eu gostaria de agradecer, irmãos, a todos esse conhecimento tão grande que eu adquiri durante esses 2 anos de curso, né? Tanta coisa que eu não sabia, eu que vim de igreja tradicional, foi algo realmente extraordinário, que transformou a minha vida de uma forma que nada, nenhum dinheiro nesse mundo pode pagar, irmãos. É algo que realmente é extraordinário. Eu sou muito grato a todos os irmãos, a Edilma, né, Pastor Júnior, Pastor Charles, aos professores do Rema que nos ensinaram. Mas foi um tempo maravilhoso de aprendizado. Muito obrigado a todos. Amém.